Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Boa noite, Japão! Tá começando mais um Dois Jornalistas de Galocha. Eu sou Carolina Dias. Meu nome é Lucas de Oliveira. E hoje vamos falar novamente sobre ditadura militar. Mas, na verdade, dessa vez a gente vai falar de coisas um pouquinho diferentes. A gente não vai explicar o que é a ditadura militar. Temos outro vídeo para falar sobre isso, então clica aqui no card para você assistir, se você ainda não assistiu. Aqui a gente vai falar sobre o que, Lucas? 5 mitos sobre a ditadura militar no Brasil. Então, 1, 2, 3, 4, 5 mitos sobre a ditadura militar no Brasil. Muita gente reclama que, não tenho onde procurar, porque se eu procuro em uma mídia, ela é muito tendenciosa, eu procuro em outra. Então, a gente está tentando realmente trazer fatos. Lógico que às vezes a gente acaba dando um pouco da nossa opinião. Só que a gente está tentando trazer realmente os fatos, criar linhas cronológicas, para vocês terem um pouco, conseguirem informar a opinião de vocês, né? O primeiro mito diz respeito à educação. Muitas pessoas falam, porque naquela época a educação era de primeira, nossa, tinha uma qualidade altíssima no nível de educação, ou a educação, o professor era mais respeitado, a educação era levada a sério no Brasil. Só que assim, naquela época, né, durante o regime, o livre pensar não era prioridade do governo, né? Então, existia um controle muito grande de informações, de ideologia. Tudo que ia ser passado dentro da sala de aula precisava acabando, principalmente relacionado à história, geografia, filosofia e tudo mais. Era passado, né, por uma fiscalização para ver se não estavam falando asneira, falando coisas contra o governo. O que acabava engessando o currículo das pessoas, né? Por isso que até muitas pessoas acabam não priorizando até hoje, né? Valorizando muito essa questão das matérias de história, geografia, filosofia, porque antigamente era um pouco podado isso, né? Inclusive, as disciplinas de filosofia e sociologia, durante algum tempo, elas foram substituídas por educação moral e cívica, e a organização social e política, na verdade, que eles estudavam. Então, eles não estudavam filosofia e sociologia. Inclusive, essa questão de organização social e política brasileira era uma matéria que falava exatamente, cravava a ideologia de um regime militar, que era isso que era bom, que é isso que a gente tem que manter, enfim, puxava uma sardinha para eles. E o INEP ele fez um estudo que ele mostrava um mapa do analfabetismo no Brasil, e isso detalhava que o Mobral, o Movimento Brasileiro para a Alfabetização, ele fracassou. Então a gente tinha um número de analfabetos muito alto em várias regiões do país, que mostrava que esse movimento feito pelos militares tinha fracassado. Mas os problemas não paravam por aí, né, Lucas? Além da escola pública, da alfabetização, do ensino básico ali, isso acabava refletindo no ensino superior. Então, quem acabava fazendo o ensino superior era a galera que tinha dinheiro para pagar uma universidade particular, que aí deixava a galera que já é empresário rico mais rico. E a galera que acabava tendo que optar por universidade pública, a universidade pública era muito socateada nessa época, né? Como um pouco é hoje ainda, mas naquela época era ainda pior. Não tinha nenhum investimento no ensino superior no Brasil, se nem na base tinha, imagina ensino superior. Exatamente. Então, acabou que as universidades particulares, elas acabaram prosperando muito e crescendo muito, porque era um negócio muito rentável você ter universidades no Brasil. Saúde, Lucas, era boa naquela época? Será que era? Se hoje todo mundo reclama da qualidade do atendimento, nas filas intermináveis, dos hospitais e dos postos de saúde, imagina como que era o acesso naquela época. Só para começar, o sistema de saúde ele era restrito ao INASP, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então ele era responsável pelo atendimento público, mas ele era exclusivo só de trabalhadores formais, ou seja, ambulantes, hoje em dia muita gente que tem MEI, não tinha acesso à saúde pública no Brasil. Você só tinha saúde pública no Brasil se você fosse um profissional com carteira assinada. Imagina que absurdo, porque hoje em dia muitas empresas, inclusive, estão aderindo a outras formas de contratação informais, né, como o PJ, como o MEI, até pessoas querendo empreender e criando suas próprias empresas, então não tem carteira assinada. Muitos microempreendedores que vendem doce, trabalham com a internet, até com o YouTube. Essa galera não poderia ser atendida pelo sistema público de saúde.
E os planos de saúde, eles ainda não existiam. E o saneamento básico chegava a poucas localidades, o que aumentava muitas doenças. A gente sabe que se não tem o saneamento básico, as doenças, diversas doenças que vêm através da água, do esgoto, acabam se proliferando muito mais. E o tão criticado SUS, né, que hoje atende cerca de 80% da população, ele só foi criado em 1983. 88, quer dizer. 3 anos depois do fim da ditadura. Então, gente, vamos levantar a mão pro céu e agradecer o SUS, porque apesar de fila e tudo mais, conseguimos ser atendido, todo mundo tem direito de ser atendido, todo mundo tem direito a passar por um hospital e ser atendido gratuitamente. Então, a gente tem que agradecer muito ao SUS. Mas pelo menos naquela época não tinha corrupção, né? Errado, meus amigos. Uma característica básica da democracia é a participação da sociedade civil no controle de gastos, no denúncia de corrupção, enfim. Tem espaço, né, para a sociedade civil participar disso. E no regime militar, né, na verdade, as coisas não funcionavam exatamente assim. Não haviam conselhos fiscalizadores, e as contas públicas não eram sequer analisadas, quem dirá discutidas. Aconteceu, por exemplo, do Bolsonaro declarar lá que ele comprou não sei quantos leites condensados e tudo mais. E, lógico, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Mas existiu um debate, existiu uma pressão social em cima daquilo. Naquela época nem isso poderia existir. Entendeu? Não existia, porque não existia uma transparência no controle de gás, não existia uma fiscalização. Isso não era, a sociedade não participava disso, não ficava sabendo disso. Então é muito fácil falar que não tem corrupção se as pessoas não investigam corrupção. Então é muito fácil, eu posso fazer o que eu quero aqui, não vai ter consequência, não vou ser investigado. E quem era investigado na época, a gente sabe muito bem o que acontece, né? Exatamente. Era torturado, morto, desaparecia misteriosamente. Então. E outro argumento que muita gente utiliza hoje em dia mas se não corresse a ditadura militar, você ia ver o jeito que ia estar o Brasil. A gente ia estar lá no comunismo, lá, você ia ver, teria sido muito pior se não tivesse ditadura. O governo, né, do presidente João Goulart, ele era constitucional e ele seguia a risco o protocolo. Então não tinha, era muito lero-lero de que iríamos ter uma ditadura comunista. E ele chegou ao poder de forma democrática, né? Ele era vice de Jânio Quadros e Jânio Quadros derrotou ali o Juscelino Kubitschek por 500 mil votos a mais. Só que, porém, houve uma pressão muito grande por parte da imprensa, porque havia um caos administrativo no Brasil. Segundo a mídia, Segundo a mídia. E o presidente Jânio Quadros acabou renunciando, que abriu ali para a ascensão do João Goulart a ser o presidente do Brasil. Então foi feito de forma totalmente democrática essa ascensão dele a ser o presidente da República. E inclusive até depois, né, de ser deposto e tudo mais, ele deu entrevista e ele comentou que a galera tinha uma confusão muito grande entre o que era justiça social e o que era comunismo. Na verdade, com as reformas de base, ele só queria trazer uma justiça social, né? Dar igualdade para todo mundo. Por exemplo, a galera que vivia no campo, ele queria dar mais qualidade de vida para essa galera, dar mais recursos. Reforma agrária. Ele queria fazer que quem fosse analfabeto tivesse direito a voto no Brasil, que era uma imensa maioria da população não votava porque era analfabeto. Então ele tinha essas ideias aí pouco ortodoxas para a sociedade conservadora da época, o que acabou gerando que todo mundo falava, não, ele vai transformar o Brasil no comunismo. E o que ele queria fazer era só justiça social, que hoje em dia a gente consegue ver. Através de cotas, programas assim, a gente vê como essa justiça social funciona sem flertar com o comunismo. Exatamente. Então, assim, existia realmente essa confusão na cabeça da galera conservadora, mas não tinha nada a ver, sabe? As ações dele até então não eram, não partiam para o comunismo. Na verdade, ele só realmente queria fazer justiça social. E o último argumento que a gente vai trazer aqui, que o pessoal fala muito, né, em rede social, a pessoa que é apoiador da ditadura fala, mas da ditadura só morreu quem é vagabundo, ladrão, se fosse pessoa de bem não morria, né? Inclusive,
tem crianças que foram levadas por porões do regime, que foram torturadas, que foram mortas. E aí eu me pergunto, será que realmente essas crianças eram baderneiras, era a galera que era vagabunda, que tava aí na rua e tudo mais? A gente é uma criança, entendeu? Então a gente tem que realmente pensar se realmente é isso que colocaram na nossa cabeça, de que só quem mexeu com a galera que quis confrontar que realmente sofreu, sabe? O resto da galera não sofreu. A gente viu com a liberação dos documentos que eram secretos na ditadura militar, inclusive várias pessoas que foram torturadas, inclusive a ex-presidente a Dilma Rousseff, ela foi torturada durante o regime militar. O DOPS, que era o programa de repreensão lá do governo militar, ele realmente ele era algo assim sobrenatural até o que eles faziam. Eles torturavam, eles matavam, e isso consequentemente reflete na polícia militar que a gente tem hoje. A gente vê em diversas situações em que a polícia militar age como o DOPS agia naquela época. Então isso ainda tem consequências até hoje para quem mora em periferia, quem é negro no Brasil ainda é repreendido dessa forma, porque naquela época era assim, não somos nós contra eles, o inimigo. Só que agora o inimigo apenas mudou de quem é contra o governo para quem é pobre da periferia, entendeu? Então são ações que a gente acaba falando, só morria quem é vagabundo. Então quer dizer que as ações que refletem até hoje, tipo aquela menina Agatha, ela era vagabunda porque ela morreu, ela levou um tiro da polícia, ela morava na periferia e ela não fez nada, ela é uma criança acho que de 9 anos, eu não lembro exatamente a idade dela. Tem várias crianças que morreram e a gente continua vendo esse comportamento perdurar que vem desde a época do regime militar. Inclusive, né, se a gente for analisar, você que está assistindo, eu e o Lucas provavelmente não teria sobrevivido numa época dessa, porque a gente não poderia fazer esse tipo de vídeo hoje. Por exemplo, isso que a gente está postando, se você está assistindo, isso não poderia ir ao ar. E você só de assistir, você também poderia ser preso, porque teoricamente você estaria compactuando com os nossos ideais. Exatamente. Tem vários vídeos em que a gente cutuca e fala do presidente, fala do governo, e a gente não poderia fazer isso. Tudo que a gente gostaria de publicar teria que ser revisado pelos militares para ver se a gente poderia. Isso que naquela época, se a gente for pensar, não existia rede social. Sim. Imagina hoje, que o tempo inteiro a gente tá no Twitter, que a gente tá no Instagram, tudo que a gente postaria seria fiscalizado. A gente não poderia postar determinadas coisas porque o governo não autoriza. E para quem acha que não é possível uma ditadura, o próximo vídeo que a gente vai trazer aqui é de uma ditadura militar que está acontecendo em Mianmar, para vocês verem como ainda assim, em 2021, mesmo com rede social, com tudo, ainda é possível a gente ter uma ditadura militar, ter essa repressão e tudo isso que vocês já conhecem. Curta o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, siga nossas redes sociais, siga as redes sociais do Dois Jornalistas de Galocha. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!